O hamster é um pet muito fofinho que dá a impressão de não dar trabalho por ser pequenininho. É alegre, agitado, interativo e a pessoa acaba se apaixonando e levando para casa por impulso. Em muitos casos, isso resulta em abandono, em doação, porque a pessoa vê que não é bem aquilo que ela esperava do bichinho. Ela se decepciona e não quer mais ficar com ele. Então, nesse vídeo, eu vou explicar sobre as 7 perguntas que você deve se fazer para saber se o hamster é o pet ideal para você. Se você está preparado para ter um hamster como pet. A primeira pergunta é: a sua rotina é ideal para a rotina do hamster? Uma das primeiras coisas que decepciona muito os novos tutores é a rotina do hamster. Os hamsters são animais noturnos, eles dormem boa parte do dia e eles ficam muito ativos durante a noite. E tem muitos tutores que se chateiam com isso, porque eles querem brincar, querem interagir com o seu hamster durante o dia e durante o dia o bicho quer dormir. E aí, durante a noite, quando o tutor quer silêncio, tranquilidade, quer dormir, o hamster passa a noite inteira correndo pelo alojamento, rodando na rodinha, carregando coisa de um lugar para o outro, e de manhã, de novo, ele já está dormindo. E alguns ficam até bem irritados e agressivos se são acordados durante o dia, nesse momento que para eles é de descanso. É como uma pessoa ser acordada por alguém para brincar às 3 horas da manhã. Ele não está nem um pouco interessado. E isso acaba sendo uma grande decepção, principalmente para as crianças, além de poder gerar alguns acidentes, como mordidas. E isso não tem como ser mudado. É a sua rotina que tem que se adaptar à rotina do hamster, e não a dele e a sua. Ele não vai mudar. Então, essa é a primeira coisa a ser pensada. Você está preparado para ter um animalzinho de hábitos noturnos? Isso é ideal para você ou vai ser uma grande decepção? Você não vai conseguir interagir direito com ele. A segunda pergunta é: você está preparado para ter um hamster só? Os hamsters, ao contrário da maioria dos outros roedores, não vivem em grupos, não vivem em duplas e muito menos em casais, porque se reproduziriam demais. E os hamsters são animais muito territoriais, então depois que eles passam para essa fase da adolescência, eles costumam ficar agressivos com os outros, mesmo com irmãos e companheiros. Então, o hamster precisa ter seu alojamento separado de qualquer outro hamster. E muitas vezes isso vira um problema, principalmente para quem tem mais de uma criança em casa e as crianças querem criar os bichinhos juntos. Então, isso é uma outra coisa a ser pensada. Se você pretende ter mais de um roedor em casa, né, da mesma espécie, o hamster não é ideal para você. Você tem que ter 2 alojamentos separados, todos os acessórios separados, e isso gera um custo bem maior. Então, talvez o hamster não seja o ideal. Muita gente confunde achando que o hamster pode viver junto por causa de certas fotos. Nesse caso aí, só por curiosidade, é uma foto de hamsters roborovskis. Eles não existem no Brasil, só na Europa. No Brasil eles nem são permitidos. Esses sim são os únicos tipos de hamster que vivem juntos muito bem. São a menor espécie de hamster doméstico e eu vou deixar aí um card mostrando o hamster roborovski para vocês conhecerem. A terceira pergunta é: você tem condições de dar um espaço ideal, um alojamento ideal para o hamster? Muita gente, ao adquirir um hamster, chega em casa com aquela gaiola minúscula, uma gaiola de transporte. E não imagina que esses bichinhos, durante a noite, andam quilômetros, que eles precisam de bastante espaço, que eles precisam de diversão, com muitos acessórios e muitas coisas para eles se ocuparem durante esse tempo que eles estão ativos. Infelizmente, por falta de informação ou por informações erradas, muitos bichinhos acabam passando a vida inteira dentro de uma gaiola minúscula, porque o tutor acredita que isso é o melhor para eles. Mas imagina que horror você ficar o tempo todo num lugar que você mal cabe, que você mal consegue se exercitar. Eles precisam de muito mais espaço que isso. Mas no Brasil é muito difícil encontrar gaiolas do tamanho correto para hamster. Esse é um exemplo de uma gaiola italiana para hamsters. Dá para notar bem a diferença de espaço dessas gaiolas que a gente encontra no Brasil à venda. Essa sim tem um espaço mais adequado para um hamster.
Mas outras opções mais econômicas são as caixas organizadoras, que você pode adaptar aquelas caixas bem grandes, fazer inclusive mais andares, colocar acessórios e até emendar uma caixa organizadora com outra utilizando tubos de PVC. E outra opção, se você puder gastar um pouco mais, são os terrários. Eles podem ser feitos até sob medida para se encaixarem no local da casa que você tem espaço. E o importante é que o alojamento tenha um bom tamanho para que o bichinho possa se locomover bastante, para que você possa colocar bastante acessórios para eles, rodas, brinquedos, tudo para que eles se mantenham bem ativos à noite, ocupados e se divertindo. E que o alojamento possa ser bem seguro para eles. A quarta pergunta é: eu tenho condições de dar atendimento veterinário para o meu bichinho? Muita gente imagina que pelo hamster ser pequenininho, não tem muito jeito de fazer um tratamento ou que um tratamento de hamster é barato, porque ele é pequeno. Mas a realidade é justamente o contrário. Atendimento de roedor e coelho é uma especialidade. São poucos os veterinários que atendem esses bichinhos. E por ser uma especialidade, por precisar de vários cursos de especialidade, as consultas são bem mais caras e os procedimentos cirúrgicos e as anestesias também podem se tornar bem mais caras. Então, o ideal é que você verifique primeiro se existe um veterinário que atenda esses bichinhos na sua região e até liga para a clínica, conversa, pergunta o valor de uma consulta, o valor de um exame, para você ter uma ideia se isso se encaixa nas suas condições financeiras. E para não ter uma surpresa de repente se o seu bichinho ficar doente. Até porque é obrigação do tutor oferecer o atendimento veterinário para o seu bichinho. É considerado maus tratos ter um animal doente e não oferecer o tratamento veterinário devido para ele. E não existem hospitais públicos para roedores e coelhos. Então, uma dica é guardar sempre um dinheirinho a mais para uma emergência com seu bichinho. Assim você não tem nenhuma surpresa. A quinta pergunta é: se esse hamster for para uma criança, essa criança está preparada para cuidar do seu bichinho? Muita gente se engana achando que o hamster é um roedor muito legal para crianças pequenas, mas não é bem assim. No caso de crianças pequenas, o hamster é delicado demais e ele tem tendência a morder quando se assusta ou quando ele é apertado, quando ele se sente em perigo. E ele pode morder facilmente, arranhar e causar algum trauma, algum susto na criança. Então, o ideal é ter certeza que a criança já tem a idade suficiente para entender os cuidados com o hamster. Então, normalmente é indicado para crianças acima de 7 anos, que já podem ajudar na limpeza do alojamento, na alimentação do bichinho e que vão conseguir manusear sem ferir esse animal. A sétima pergunta é: você está realmente preparado para ter um bichinho que vive tão pouco? Muitas vezes, quando a gente adquire o hamster por impulso, a gente nem pensa no tempo de vida de um bichinho desses. E a gente se apega muito a eles. Então é importante saber que a média de vida de um hamster é de 2,5 anos a 3 anos. Então é importante saber disso, principalmente para quem tem crianças. E a sétima e última pergunta: você já se informou bem sobre todos os cuidados com o hamster? Isso é muito importante. Antes de levar um novo bichinho para casa, e até para decidir se esse realmente é o pet ideal para você. Pesquise bastante, pesquise sobre alojamento, alimentação, todos os cuidados e o comportamento desses bichinhos. Aí sim, você vai ter certeza que ele se encaixa no pet ideal para você. E eu vou deixar aí na descrição o link do site roedoresecoelhos.com.br, onde você encontra muita informação sobre hamster. E agora, não deixa de contar pra gente o que você achou. Você já tinha se feito essas 7 perguntas? Quais foram as respostas? Realmente o hamster é o pet ideal para você ou você percebeu que não era bem isso? Não deixa de contar aí pra gente.